Boa noite, queridos irmãos, com as nossas igrejas fechadas e os nossos corações abertos, entendamos os planos, os propósitos de Deus para este tempo. E o texto que eu escolhi para meditar nesta noite é Mateus capítulo 14, 22 a 33, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Eu quero pensar rapidamente sobre a presença de Jesus nas tempestades da vida. Convivendo com tantas previsões pessimistas, a necessidade de tomar decisões no curto espaço de tempo, enfrentar tempestades paradoxais, inesperadas, sermos açoitados por ondas enormes, vermos o trivial, o comum, o corriqueiro, o ordinário, o vulgar se transformar do dia para a noite num monstro indomável. O que é mais importante? O que é mais significativo? O que é mais expressivo? O que é mais concludente? É a certeza, é a segurança, é a convicção, é a garantia que a palavra de Deus nos afirma, que Jesus está no trono e que Deus está no controle deste mundo, quando ela diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão dele. No texto lido, os discípulos estavam voltando para casa, quando enfrentaram uma tempestade pela frente. O que é uma tempestade? São ventos contrários, são situações pessoais irreconhecíveis, inesperadas, são circunstâncias não programadas. As tempestades, elas não são programadas, elas chegam de surpresa. E quais são as interferências de Jesus? Quando o convidamos a estar presente nas tempestades que assolam as nossas vidas. Primeiro, Jesus interfere para acalmar a tempestade e acalmar o meu e o seu coração. Ele diz isso no verso 27, mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. É importante percebermos que a imediata interferência de Jesus não foi na tempestade, não foi na fúria do vento, não foi nas ondas do mar, não foi na natureza, foi na vida dos discípulos. Foi na tempestade que assolava os seus corações. Foi no medo que eles tinham de morrer, foi para acalmar o seu interior. E isto nos ensina uma maravilhosa lição.
Jesus trata primeiro de mim e você, antes de tratar dos nossos problemas. Não adianta acalmar a tempestade do lado de fora, sem acalmar a tempestade do lado de dentro. Não adianta acalmar a natureza sem acalmar o interior do coração dos discípulos. Não adianta realizar a cura física sem realizar a cura emocional. Não adianta mudar o ambiente sem mudar o meu e o seu coração. Jesus, quando Ele interfere na minha e na sua vida, Ele interfere mudando o que precisa ser mudado. E Ele enche o meu e o seu coração de paz, de alegria, de certeza e de segurança. Tanto é que a primeira palavra de Jesus foi: não temais. Segundo ponto, Jesus interfere na minha e na sua vida, fortalecendo a nossa fé. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Enquanto Pedro creu em Jesus, enquanto Pedro fixou seus olhos em Jesus, enquanto Pedro confiou na palavra de Jesus, enquanto Pedro entendeu que Jesus era Senhor da terra e do mar, Pedro andou sobre as águas. Mas quando Pedro retirou seus olhos de Jesus, quando Pedro começou a reparar na força do vento, quando Pedro duvidou do que Jesus era capaz, quando Pedro começou a se preocupar com circunstâncias, quando Pedro duvidou do poder de Jesus, diz a Bíblia que ele começou a afundar. A grande verdade é que quando a voz da tempestade é maior do que a minha e a sua fé, quando meus e seus pés não conseguem ser firmes, quando tudo que está acontecendo no mundo nos amedronta, nos paralisa, é hora de fazer o que Pedro fez. Senhor, salva-nos. Esse tem sido o apelo da igreja, tem sido o apelo daqueles que têm fé no Jesus que domina todas as tempestades da vida. E o terceiro e último ponto, Jesus interfere na minha e da sua vida para levar-nos seguro no nosso destino final. E entrando no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Evangelho de João, capítulo 6, verso 17 e verso 21. Deus não nos promete a ausência de luta, e sim a certeza da vitória. Deus não nos assegura caminhada fácil, e sim uma chegada segura. Deus não nos garante que não haverá tempestades, e sim Ele afiança a sua presença nas tempestades. O destino dos discípulos era Cafarnaum e jamais o fundo do mar. As tempestades podem até retardar a sua chegada, mas elas jamais alterarão o meu e o seu destino. A presença e a interferência de Jesus no barco da minha e da sua vida é que nos garante a certeza da vitória total. É que nos garante que nós chegaremos aonde o Senhor tem preparado para nós. Então, queridos, não desistamos, não nos enfraqueçamos, fortaleçamos a nossa fé para continuarmos crendo que o Senhor é o dono deste universo, Ele é o Senhor das nossas vidas e Ele cuidará de nós até o fim desta pandemia. Que Deus nos abençoe.